um vídeo. E hoje nós temos um vídeo assim especial, mais íntimo. Mais próximo. Exato, porque nós vamos responder a uma Tag! Então nós decidimos fazer este vídeo porque grande parte de vocês não sabem nada sobre nós. Também porque não falamos muito sobre nós. Exato. E quando nós temos nada é nem o nome, porque vocês já nos chamaram de muita coisa. Adriana, Catriana, Carolina. Carolina, Karina. Exato, eu disse Catarina. Não, Catarina não me chamaram, perceberam? Mas por via das dúvidas eu sou a Catarina. Eu sou a Adriana. E é verdade que nós não dizemos muitas vezes o nosso nome, porque não queremos estar todas as vidas a dizer sou a Adriana, eu sou a Catarina. Mas sim, achamos que passado um ano, acho que precisam saber faz mais de sentido, nós para é. criar assim uma relação mais próxima. E como nós estamos quase a fazer um ano de canal, nós pensamos, ok, se calhar E fiquem agora... atentos ao... Ok, bem, pessoal. Yeah. Não, vocês estão a perceber. Bora para o vídeo. Bora, já estou a sofrer. Nós nascemos as duas no mesmo sítio, no mesmo hospital, em Guimarães. Sim, mas somos de Faf, pessoal. Sim. Porque a maternidade de Faf não existe. Eu não Eu ia dizer maternidade de Faf em Guimarães, mas não, a maternidade não existe. Basicamente o hospital de Guimarães. Faf não tem maternidade, então as pessoas de Faf nascem em Guimarães. Nós nascemos lá, mas somos de Faf. Sim. Nós basicamente conhecemos-nos há 8 anos. No início do secundário. Foi quando nós mudamos para o 10º ano, para a turma de artes, nós ficamos na mesma turma. E nós ao início não nos dávamos assim tão bem. Pessoal, eu descobri que ela não gostava de mim, eu fiquei ofendida. Eu não suportava, tipo, de tanta gente. Eu só olhei não para a cara suportava. dela e disse, que cara de criança, porque agora ela ainda continua com esta cara. Agora, ela não gostava de mim. Isto é tipo, Ela falava bué e eu estava tipo, flagelo. irritante. E agora? Agora ama. Como é que tu dizes? Tipo, quando é para depois de... Ao fim de Passado. 7 anos, é para a vida. Já estamos em 8. Estava a ver. Oh, e não sou eu que digo! É um estudo científico. Ela. Não sou nada, é um estudo. Não me perguntem de onde. Então, o momento engraçado de secundário, meu Deus. Eu acho que são todos engraçados e vergonhosos. Nós temos vários. Sim, o que importa é passar vergonha. E estávamos sempre lá para os momentos vergonhosos uma da outra. Claro. Por exemplo, quando nos traem. Que é o que eu vou contar agora. Uma traição, olha, em primeiro canal. Mas pronto, assim muito resumidamente, nós éramos das turma de artes, como a Catarina disse. E festa de Natal da escola, estão a ver? E o nosso professor de desenho propôs-nos fazer um mega desenho super grande para ser projetado no fundo do palco enquanto era a festa da escola. Porque nós éramos a primeira turma de artes, era tipo novidade, turma de artes da escola, a primeira. Ok, tudo bem. Até que nesse ano a apresentadora avisou-nos, e o nosso professor, que ia chamar os alunos de artes para agradecer o magnífico trabalho. E a Adriana, linda, perfeita, maravilhosa, orgulhosa do seu trabalho, diz assim, pessoal, quando chamarem por nós para subirmos ao palco, nós, o palco, tem umas escadinhas à frente, tipo... Porque aquilo era tipo anfiteatro, exato. E pela parte de trás. Dava para subir pela parte da frente, mas o normal era as pessoas ir pela parte de trás, que é como se só para um palco. Ninguém usava aquelas escadinhas à frente. Pronto, então, eu digo, pessoal, quando chamarem por nós, nós vamos a correr aqui pelas escadas, subimos o palco pela parte de frente a fazer E ninguém respondeu. E como um bom português, quem cala consente. Se eles consentiram, aceitaram. Aceitaram a minha ideia de gênio. O que é que acontece? A apresentadora da festa da escola diz: então chamamos agora aqui ao palco, a turma de artes fez este belíssimo trabalho, está a ser projetado 10º M! E vai a Adriana, literalmente a Adriana. Fica um silêncio na sala, eu olho para trás, está tudo calado a julgar-me e os da minha turma todos, incluindo ela, assim olhar para mim com cara de eu não acredito que ela fez mesmo isto. Nós tipo, ela não é da nossa turma. E eles levantam-se, Vamos. vai devagarinho e vão à volta pelo palco e eu naquele momento no meio do palco, sem ninguém, assim, desesperada a pensar, meu Deus, estou a morrer. É que foi mesmo olhar julgador. É uma Mas festa eu estou a da imaginar, escola, tipo, a Adriana a ficar bem vermelha. Tipo, bem envergonhada. Não, e a cena é a festa da escola, claro, está toda a gente a falar enquanto as pessoas atuam e não sei o quê. Calou-se tudo, ficou um silêncio. Sabem quando sente aquele silêncio vergonhoso, constrangedor? Tipo, Foi isso. Toda a gente estava mesmo assim. Só faltava virem atrás de mim com o sininho. Shame. Desculpem. Que vergonha. Parem. E eu fiquei com rancor, que eu fiquei assim, pessoal, doeu aqui no meu coração. Traidores.
É isso. Até hoje eu tenho muita vergonha desta história, sinto vergonha sempre que é quando. E tenho medo que alguém se lembre de mim como uma miúda que subiu ao palco a berrar na escola. Ai meu Deus, isso era bem mau. E tu és a miúda que subiu ao palco. Yeah. Eu era um bocado, ainda sou um bocado a maluca da cabeça, tipo a desvairada da cabeça. Ela lembra-se, tem uma ideia, tipo, bora. Yeah. Tipo, bora fazer. A cena é que eu sou bué cismática e penso muito, mas depois tenho estes desvios que Exato. é dá-me na cabeça e faço o que Ela é o penso. 8 ou 80. Yeah. Basicamente é isso. A minha história não é tão vergonhosa, é mais engraçada agora, mas basicamente nós também estávamos a ter aulas, estávamos a ter educação física, a jogar voleibol e um rapaz da minha turma, eu e ele fomos os dois à rede para defender e ele tipo defende e faz isto e o cotovelo dele acerta-me no olho. O meu olho começa a inchar bué. Eu só lembro de eu chegar à beira dele. inchar, tipo, surgiu um meteoro aqui. Tipo, eu chego à beira dele assim, oh meu Deus, tu estás bem? E ele, oh, tu estás a inchar! Eu só lembro dele dizer isto, tu estás a inchar! E eu sinto, tipo, o meu olho a fechar, eu a deixar de ver. Eu, tipo, ponho a mão e esta parte aqui super inchada. E, basicamente, tipo... Tinhas uma bola de sangue. Tinha uma bola de sangue porque aquilo não abriu. E depois eu tive que ficar uma semana em casa, voltei na semana a seguir. Toda a gente na escola estava chocada, pensava que eu tinha levado... tinha sofrido violência, não é? Tinha levado um murro, tinha dado a porrada, começaram a inventar rumores, vocês já sabem, tipo secundário, o pessoal inventa rumores. E eu lembro-me de uma altura eu estar a ir para o bar para tomar um pequeno almoço e eu passo por uma rapariga, eu só olho e ela faz isto. Oh meu Deus! E eu... Depois parece que nessa idade é tudo muito dramático, pessoal. Tipo, ela, tudo bem que ela eu toda lixada. E a gaja quase que ia desmaiando só a ver o meu olho. Mas foi bem engraçado. Mas digo, a Catarina ficou tipo um mini zombie, porque é que eu digo? Porque esta parte da cara dela, ela tinha uma bola de sangue e depois a bola começou a desinchar e o sangue começou a escorrer pela parte de dentro da cara, tipo pelo olho. E como ela nunca fez nenhum golpe, tipo, porque não abriu, ele bateu o cotovelo, mas não abriu. Então começou aquilo pela cara abaixo, pela parte de dentro da pele. E andava ela toda zombie, deste lado da cara. Estava incrível. A sério. Mas pronto, basicamente inventaram-se rumores, essa rapariga teve um ataque. O melhor era dizer sempre de... A outra pessoa ficou pior. Exatamente. Eu estou assim, imagina como é que ficou o outro, ficou pior. Eu que nem toco numa mosca, mas Não, o teu não é vergonhoso de todo. Acho que era mais tipo... É mais tipo... assustador de sentir, ai meu Deus, já ficou uma bola de sangue. Provavelmente as pessoas também me conhecem como uma rapariga. Porque ela ria-se, a cena é que ela no dia antes de ir para o hospital, ela está-se a rir, eu também pessoal, a inchar e nós não estás bem, tu não estás a ver o estado. Para vocês verem, eu fui perguntar ao meu colega se ele estava bem do cotovelo quando ele tinha levado grande pancada. Aquilo foi tipo, eu levo, estou bem, tipo assim, passado um bocado aquilo incha. A jogar voleibol uns dois à rede, ele é mais alto que ela, saltar. Ele como é mais alto, a vir para baixo, pum, e agora é que foi este olho. Não. E agora, tipo, de vez em quando tenho grandes dores no olho, mas isso é uma parte. Ficou com sequelas. Eu licenciei-me em Design de Comunicação em Castelo Branco, agora estou a tirar Design Gráfico e mestrado. E eu só tirei a licenciatura na Guarda em Comunicação Multimédia e pronto, não ando em mestrado no momento, pretendo fazer, mas devido a circunstâncias não estou no mestrado. Sou uma perdida da vida. Ela vai voltar. Acredito. Vamos ver. Ainda acho que falo pelas duas quando digo os nossos amigos são os mesmos, o nosso grupo de amigos assim mais próximo aqui, os que já são os nossos amigos há mais anos aqui da nossa cidadezinha. Uns 6 ou 7. Exato, somos só nós e então acaba por ser um grande pilar porque literalmente somos sempre nós e somos sempre um apoio uns dos outros, já nos conhecemos há alguns anos. E como somos pouquinhos, somos bem unidos, conhecemos uns aos outros bem. Exato, porque somos sempre nós, é tal coisa, já são da família basicamente. Eles são família, É mesmo aquela relação de se for preciso já não nos vemos há algum tempo, porque agora a pandemia não é, amigos saudades, há não sei quantos meses, mas quando estamos com eles, ou quando no caso voltarmos a estar com eles, quando a situação melhorar, sabemos que vai ser exatamente como estivemos com ele todas as vezes. E depois é aquela cena de tornar a rever momentos antigos. Nós fazemos sempre isto. Quando estamos juntos. Vocês lembram-se quando? E a cena é, agora com esta pandemia já não nos vemos há muito tempo, mas quando saímos todos os fins de semana com eles, acontecia sempre a mesma coisa. Todos os fins de semana íamos falar de alguma coisa vergonhosa que nós fizemos. Bem nostálgicos, diz, vocês lembram-se? Eu pareço uma velhinha de 80 anos nessas conversas, eu sinto-me, fiquei ao pessoal! Mas é engraçado porque um lembra-se de uma coisa, o outro lembra-se de outra e depois tipo o outro lembra-se de outra que nem se lembra. Não, e uma coisa muito engraçada é que nós ao longo dos anos fomos ficando mais próximos, mas por exemplo, na altura da escola, se calhar não éramos tão próximos como somos agora. Não. E então o que acontece é, há histórias que eu
conta a história e eu fico, não, Adriana, e contam de outra perspectiva eu fico, o quê? Yeah. Ao fim destes anos todos eu descobri outra perspectiva da história. Foi. Oh my god, isso acontece bué. Mas sim, nós conhecemos exatamente todos ao mesmo tempo. Sim, que foi no secundário. No 10º ano. Tu antes de mim, já há 8 anos. I miss you. A primeira coisa que eu faço quando chego a casa é, sem dúvida, vestir o pijama ou algo confortável, porque eu testo andar de roupa tipo, normal em casa. Eu tenho que vestir o pijama, E a roupa de casa é mais quentinha. É mais confortável. Mesmo no verão é t-shirt larga. Aí é mais calcinha, fresquinha. whatever. Yeah. É E isso. eu, no caso, a primeira coisa que eu faço quando chego a casa é a correr para a minha divisão preferida da casa. A Catarina ri-se, porque ela sabe, a minha divisão preferida da casa é a casa de banho. Porque não é que seja a minha preferida, sou irónica quando digo isto. É que eu tenho um contrato de fidelização com a sanita da minha casa, literalmente. E eu não vou a qualquer casa de banho. Por exemplo, a casa de banho da casa da Catarina, já também assinei um contrato com aquela sanita. Então já estamos tipo confortáveis uma com a outra, já avançámos na relação. Então, como eu não vou a mais casas de banho nenhuma, só mesmo assim, último recurso, que é raríssimo, eu fico muitas horas sem ir à casa de banho. Então quando chego a casa, a primeira coisa imediatamente é ir à casa de banho. Mas mesmo dentro da minha casa, eu sou esquisita com as casas de banho. Eu tenho contrato de fidelização com uma certa sanita da minha casa. Ou seja, eu não gosto das outras sanitas. ela gosta mais da minha sanita do que da sanita da casa dela. Não, por exemplo, a casa de banho que está ao lado do meu quarto, curto, é fixe. A casa de banho do quarto dos meus pais, eu não gosto daquela sanita. O meu rabo não se sente confortável lá, então eu não gosto dela. Por exemplo, gosto mais da sanita da casa da Catarina do que da casa de banho dos meus pais. A minha sanita é aprovada. Porquê é que as sanitas da minha casa não são iguais? Não sei. Mas... Porquê é que a minha sanita é aprovada para ela? Também não sei. Tu devias ter lá assim um autocolante. É que eu tenho critérios, tipo, sofisticados. O meu rabiosco para se sentir confortável tem 1000 critérios. Devias ter lá um autocolante a dizer assim, Adriana, aprova. Sente-se. Pode usufruir da sanita. Sanita aprovada pela Adriana. Eu acho que a minha sanita sente-se lisonjeada. Isto, tipo, algum dia isto vai se tornar algo mesmo impactante que eu vou ser conhecida como a avaliadora de sanitas. Tu tens noção disso? Tu tens que ir aos sítios sentar-te. Tu estás a ver aquela cena, se há pessoas que são pagas para dormir, para ver o colchão, posso ser paga para ver se a sanita é confortável. Pera lá. Tanto esquisito isso que eu tenho com as sanitas que eu sou especializada em sanitas, em porcelanas, eu sei as porcelanas. Oh my god. Imagina. Em forma da sanita também, na forma é a forma da sanita que me atrofia. E a altura, odeio sanitas muito altas ou muito baixas. Tu que és alta, odeias sanitas altas? Não, parece uma criança. Não, eu gosto de sanitas altas, tipo, mais altas que as minhas pernas, estão a ver? Eu vou ter sanitas altas. de pés? Resumindo, isto vais ver, estás a ver aquelas publicidades de 9 em cada 10 dentistas aconselham Colgate, vai ser a Adriana a esta sanita. Aprovado. Então a gente vai comprar. Vou ser a rainha das sanitas. Nossa, isto nada virou um vídeo estranho, desculpem. Já sabem, se ela não tiver futuro no que é que seja, tem futuro como avaliadora de sanitas. Se quiserem que eu vou à vossa casa. Que estranho. Então, mas ele a seguir, eu digo que são os meus pais e a minha família, mesmo os meus irmãos, mas sem ser a família mais próxima, que é os meus pais e os meus irmãos, em geral a minha família, mas principalmente esses que é os que eu mais convivo e também foram eles que me educaram. E então eu sou o que sou hoje também perante que eles me educaram e os princípios que tenho deles. E eu gostava de ser um terço do que os meus pais foram para mim. São. Sim, são, mas foram no sentido tipo que já fizeram, fazer. No caso, eu quero fazer um terço que eles fizeram por mim, tipo, para eu ser esta pessoa incrível. E eles a vir isto assim. É conhecida! Exato, eu não digo, não. Eu estou a imaginar o teu pai, Adriana. Sério. Não, mas é os meus pais. A mim também são os meus pais. Não, a minha família inteira, tipo, pais, avós, a minha irmã, tipo, os meus tios todos. Nós temos essa... Tipo, tu acabas por conviver mais com, tipo, os teus pais. Nós temos essa vantagem porque a minha família é toda muito grande e toda muito unida. A minha também. E damos-nos todos muito bem, é uma vibe. Nós sabemos o que é ter mesmo famílias com, tipo, chateadas. Ainda bem. E depois eu sinto que a minha personalidade é um bocadinho de cada um. Eu escolho, eu digo, tipo, eu quero ser isto deste. Tipo, eu também tenho isso, mas eu também sei que eu sei isto na minha avó, pai, quando diz isto, percebe quando nós discutimos, é porque somos iguais. Mas é isso, eu também concordo com a Adriana. Eu tenho uma irmã que vale por 10
Eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu pratiquei só desporto escolar, nunca fui federada em nada. Nenhum. E Eu sou para federada além- em ser sedentária. E para além de educação física, andei na ginástica acrobática, ginástica artística, voleibol e 2 semanas no futsal porque não deu em nada. Foi só isso. Senhor, eu além de educação física na escola, eu andei na equipa de voleibol e não considero isso praticar desporto porque eu não sabia jogar. Sou péssima em tudo que é desporto, sou mesmo péssima. Ainda me lembro que eu a ginástica era horrível, o professor dava-me positiva porque tinha pena de mim. Tão má que eu era. Isto é legítimo. Eu não tenho flexibilidade nenhuma. Tenho de treinar. Próximo vídeo já vou conseguir pôr a perna atrás da cabeça. Boa sorte! Eu nunca fui a festivais, já fui a alguns concertos, e sem dúvida o meu concerto preferido foi BTS em Paris, 2019, 7 de junho! Eu também já fui a festivais, fui ao mesmo festival 2 anos seguidos. Já fui a vários concertos, tipo, de vários géneros, mas sem dúvida que o meu concerto preferido também foi dos BTS e eu sei que nós somos suspeitas, A dizer isto, mas é o melhor concerto que vocês podem ver. foi um espetáculo. Porque é um espetáculo, não é só eles a cantar e a dançar, é mesmo um espetáculo à volta, é um espetáculo cinematográfico, visual. audiovisual, o Exatamente. que quiserem, foi tudo incrível. Sem dúvida é uma experiência que devem, tipo... Mesmo que vocês deviam não sejam experimentar. fãs de K-pop ou whatever, vocês deviam ir a um concerto de K-pop. Porque aí está, não é só a música de K-pop, é o espetáculo em si, é tipo, é um espetáculo tão desenvolvido tudo. que sinceramente justifica o valor dos preços dos bilhetes serem mais altos. Porque se são caros, depois eu vi aquele espetáculo e disse, faz todo sentido ser este valor. Mas se quiserem saber mais sobre a nossa experiência de concerto, digam, nós fazemos um vídeo. Senão vamos estar aqui a falar tipo 3 horas. E nunca mais acaba. Então neste momento seria Coreia. Claro, quando eu digo Coreia, tipo, próxima viagem que nós temos em mente. Não faz mal, estás perdoado. Não, nós temos Coreia, mas não era no sentido de nos mudarmos para lá e nunca mais voltar. Porque eu gosto de Portugal, eu gosto de viver em Portugal, Mas, Os meus claro, amigos e a minha família. próxima viagem, assim, imagina, para ficar assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, Coreia. Mas tipo, não quer dizer que seja só Seul. Temos que ver a Coreia toda. Não, sim. Imagina, não importa ir à Coreia 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, vir a Portugal 1. Eu não posso estar muito longe de casa, pessoal. Não é estar muito longe de casa, é no sentido, eu gosto mesmo de Portugal. Também tipo, eu. Do estilo de vida em si, por exemplo, nós já morámos fora de casa enquanto estivemos na universidade. Tipo, quero ir para fora. Mas eu gosto sinceramente de morar em Portugal. Sei. Não é um país perfeito, mas não há nenhum Mas país se disserem perfeito, assim, mas, olha, venham para a Coreia, nós pagamos-vos bem, vocês ficam a fazer conteúdo coreano na Coreia. claro, tipo, isso nós sim. vamos! Não, mas isso tinhas um motivo, tipo, tinhas um trabalho. Claro, eu sei. Agora, sem ser trabalho. Tipo, e viver para pessoal, a Coreia sem ter trabalho não faz sentido. também era uma loucura. Mas sim, próxima grande viagem, Coreia. Ok, isto pode ser um bocado cheesy, vocês podem achar isto um bocado cheesy, mas o meu objetivo de vida é ser feliz. É uma coisa muito simples, mas também. que há pessoas que acham que é demasiado simples, há outras pessoas que acham que não é simples. Porque imagina, Mas se fores pela lógica, eu- o teu objetivo é ser feliz, significa O para meu, estar feliz, o meu- realizares era, todos os o que, era o que eu ia objetivos. explicar, tipo, o meu sorry. objetivo de ser feliz é, eu sei que eu estou feliz a fazer o que quero e que de cada vez que cumpro algum objetivo eu vou estar ainda mais feliz. Então, eu estou feliz agora, não estou concordo. triste, estou feliz agora, mas sabes que podes ser mais eu sei que feliz. posso ser mais feliz, então quero continuar a ser feliz, a fazer o que eu quero, a fazer o que eu gosto e esse Concordo é o com a objetivo. Catarina, o objetivo também é ser feliz, porque se eu for feliz, embora nunca estás tipo, no teu auge de felicidade, porque tu sabes que podes estar sempre mais feliz, tipo, nós agora estamos bem, mas podemos estar melhor. Mas sim, eu concordo em ser feliz porque isso significa que eu realizei outros os objetivos que eu objetivos tinha que queria. e por isso sou feliz. Yeah. Enquanto imagina, se o objetivo for, o objetivo é ser rica, sou rica mas estou triste, estou sozinha, não é a perceber. Eu concordo. E é claro, sem ser feliz, ou maneira de nos deixar felizes é vocês aqui connosco neste projeto e ele crescer. Já quase a fazer Isso, um ano. é quase a E esta fazer um foi ano uma só. boa maneira de acabar o vídeo. E agora pensem, tipo, as pessoas decoraram tudo sobre nós, mas vão-nos continuar a chamar Carolina e Adriana. Opá, continuamos a ser amigos. Opá, chamem-nos o que quiserem. Somos amigos, ok? Nós somos amigos. E é este o vídeo. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Comentem, digam-nos o que acharam e até ao próximo vídeo. Tchau!